diz assim: no terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, vieram ao deserto de Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto de Sinai, no qual se acamparam ali, pois se acampou Israel em frente ao monte. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: assim falarás à casa de Jacó, anunciarás aos filhos de Israel: tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas de águia, e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade particular, peculiar, dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. 1 de Pedro 2,9. São estas as palavras que falarás aos meus filhos de Israel. Veio Moisés, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas estas palavras, e o Senhor lhe havia ordenado. Então o povo respondeu a uma: tudo o que o Senhor falou faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Deuteronômio, capítulo de número 32. Versos de 9 a 12. Preguei nesse texto dia 9/9 de 2018. Preguei nesse texto dia 6/6 de 2021. Porque a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é a parte da sua herança. Achou-o numa terra deserta e num ermo solitário povoado de uivos, rodeando-o, e cuidou dele. Guardou-o como a menina dos seus olhos. Como a águia desperta sua ninhada e voeja sobre os seus filhotes, estende as suas asas e tomando-os, os leva sobre elas. Assim só o Senhor o guiou, e não havia com ele deuses estranhos. Amém? Então Moisés, ele está fazendo um paralelo, uma analogia, um paralelo entre Deus e a princesa do ar. No ar, quem comanda e quem reina são as águias. Na terra, no chão, quem comanda e reina são os leões. Então Moisés está Moisés está fazendo um paralelo. E neste paralelo ele está fazendo uma comparação entre Deus e a águia. E nessa comparação que ele está fazendo isso em dois momentos de Israel. Em Êxodo 19, ele está mostrando como Deus moveu e como Deus trabalhou, tirando o povo do Egito. No segundo momento, ele já está nos seus últimos dias, ele sobe no monte, e lá do monte ele vê a cidade, ele vê Canaã, mas ele não pode entrar. E ele então vai fazer uma outra colocação, mostrando como Deus trabalha e como Deus movimentou todo esse processo. O que nós vemos são duas etapas distintas na vida do povo de Israel. E aí nós olhando para a rainha, a águia,
nós precisamos entender que a águia ela tem as suas peculiaridades, principalmente acerca dos seus filhotes. Só fica ligado aí, tá bom? Tá bom, Alex? Acerca dos seus filhotes. Pode deixar, Nana. Pode deixar, Nana. Nana, pode deixar. Acerca dos seus filhotes. Para quê? Nesse processo que nós já conversamos dias atrás, que vai falar sobre o despertar dos filhotes, e aqui nós poderíamos falar nesta manhã sobre o despertar das águias. Então Moisés está dizendo como Deus conduziu. Ele vai dizer que Deus, em Êxodo, capítulo de número 19, ele vai mostrar como Deus conduziu o seu povo. Então ele vai dizer que Deus colocou os seus filhotes, a águia colocou os seus filhotes sobre as asas e levou esses filhotes a uma certa altura e soltou esses filhotes para que eles pudessem começar a entender o que é o processo da vida. Da mesma sorte, ele está fazendo e apontando isso acerca de Deus, que Deus fez a mesma coisa com o povo de Israel. A águia pequena, a águia indefesa, a águia filhote, ela ganhou altura e ganhou altura porque a águia mãe a coloca sobre as asas e começa a impelir, a levá-la mais alto e mais alto e mais alto. Não há um tipo de resistência, não há um tipo de esforço. A águia filhote não precisa fazer absolutamente nada. É a águia mãe que rompe o ar, é a águia mãe que rompe a resistência, é a águia mãe que rompe toda a questão adversa para levar esse filhote mais alto e mais alto e mais alto, a tal ponto que ela pode largar esse filhote. E esse filhote, ao ser liberado, e eu já quero dar aqui né, como que fala, quando dá o final, o spoiler, e quando ela leva mais alto, e ela solta esse filhote para que esse filhote comece a compreender o potencial que há dentro dele, para que esse filhote possa entender toda a dinâmica, toda a sua estrutura, toda a sua força, tudo aquilo que está dentro dele será liberado quando ele é solto no ar. Então, Moisés está olhando e falando, porque é um lugar onde nós aqui não temos águias, né? Eu não sei se temos, só temos, eu acho que no zoológico, mas geralmente a gente vê em vídeos, eles, diferentemente de nós, têm o convívio com esses grandes animais. Então observe que o que Moisés está falando tem toda uma lógica. Ele está dizendo que os filhos de Israel foram conduzidos por Deus como filhotes de águias. Pastor, eu não estou entendendo. Observe que uma mãe, seja uma mãe de um animal, seja uma mãe de um ser humano, ela vai trabalhar e cuidar dessa criança, desse filho, até que ele ganhe maturidade, até que ele ganhe entendimento, até que ele comece a se entender como gente e consiga viver. Então Moisés está dizendo: Deus colocou vocês sobre as asas dele e fez com que vocês saíssem do Egito e entrassem na terra, que não foi esforço de vocês, que não foi por causa da força que vocês tinham, mas foi o propósito e a mão de Deus guiando a vida de vocês. E aí a gente precisa, para trazer base sobre isso e trazer uma referência do que nós estamos falando, nós vamos ver que Deus está movendo a vida do povo de Israel
desde o seu início, desde a sua libertação, desde os primeiros momentos, quando Deus arranca este povo com mão forte, com mão poderosa, através de sinais miraculosos, através de movimentos sobrenaturais, já era a águia mãe despertando os seus filhotes, e nós vamos ver Deus abrindo o mar, nós vamos ver Deus dando comida, dando pão, dando carne, nós vamos ver Deus protegendo à noite com a coluna de fogo, protegendo durante o dia com uma nuvem sobre eles. Nós vamos ver Deus se levantando e desbaratando exércitos. Nós vamos ver Deus agindo de uma forma sobrenatural. Nós vamos ver que os inimigos do povo de Deus retroagiam e corriam, porque eles sabiam que a mão de Deus estava sobre aquele povo, movendo, cuidando, e Deus foi livrando, ganhando de reis, ganhando de reinos, jogando muralhas por terra, vencendo reinos que jamais haviam sido vencidos. Essa era a grande águia, levando os seus filhotes sobre as asas. E por isso Moisés está dizendo: foi Deus, a águia mãe, que colocou vocês, Israel, sobre as asas delas, e fez com que vocês ganhassem altura, e fez com que vocês voassem. Aí ele começa a destrinchar e a dizer no outro ponto que nós iremos chegar. Então, o que Deus quer fazer, o que a águia mãe quer despertar nesses filhotes, a águia mãe quer despertar nos filhotes que chegou para aqueles, oh meu Deus, que chegou para aqueles filhotes um tempo de maturidade. Não é mais possível se manter no mesmo ambiente, não é mais possível estar na mesma forma, estar no mesmo ninho, estar da mesma maneira. Então a mãe vai despertar os filhotes, e esse despertar é trazendo desconforto, esse despertar é trazendo incômodo, esse despertar é tirando o filhote do seu habitat natural e levando esse filhote para algo mais alto. Eu vim dizer a alguém nesta manhã que chegou o tempo de maturidade para a nossa vida espiritual, que chega um tempo que nós precisamos entender. Maturidade não é o quanto você tem de idade. Maturidade é o quanto você consegue assimilar, o quanto você consegue perceber e o quanto você consegue lidar com as questões adversas que tocam a sua vida. Então Deus vai tirar esse povo, assim como a águia faz, e vai levá-los a um lugar mais alto, para mostrar que chegou o tempo de colocar para fora, Leandro, todo o potencial, de liberar o poder, a autoridade, de liberar a potência que há dentro de cada um de nós. Você pode dizer para alguém que está ao seu lado: chegou o tempo de você liberar esse potencial, chegou o tempo de você, oh aleluia, maturidade. O que a mãe águia está dizendo para aquele filhote, para aqueles filhotes é: não é mais possível você ficar da mesma maneira, não é mais possível você ficar no mesmo ambiente, não é mais possível você ficar na mesma situação, não cabe, você não dá mais aí. Eu preciso te arrancar, eu preciso te incomodar, porque você cresceu, oh aleluia, você cresceu demais para esse ambiente. Eu vou te levar, porque, oh meu irmão, deixa eu te falar algo: coisa grande é para quem tem visão, coisa grande é para quem cresce. Se você não cresceu, não pode lidar com coisa grande.
para acordar alguém que está ao seu lado aí, fala para essa pessoa: tem coisas maiores. Fala, tem coisas maiores do que o que você está vendo no seu ninho. O seu ninho é limitado demais. O teu ninho limita a tua visão. O teu ninho não deixa você ver que existe algo maior. Então a águia mãe diz, chegou o tempo de maturidade. Aí o que ela faz? Joga o filhote na asa e o filhote não quer sair. Ela joga na asa e sobe. Pelos hebreus, eles ficariam no Egito. Meu irmão, são 10 gerações. 10 gerações. 430 anos, quase 11 gerações. Vivendo como escravo. Fazendo tijolos. Cuidando da casa de Faraó, cuidando do reino de Faraó. E Deus começa a trabalhar. Deus começa a mover. Deus começa a mover de uma forma sobrenatural. E Ele então vai dizer a um homem chamado Moisés: vá dizer a Faraó, deixa o meu povo ir para adorar no deserto. Temos que voltar a Gênesis 42 e 43. Fome sobre a terra, dias difíceis sobre a terra. A Bíblia diz que Jacó tem uma ideia, agora Israel. Manda os seus filhos ao Egito, porque no Egito havia comida, havia alimento. Seus filhos vão ao Egito. José percebe que são seus irmãos, eles voltam ao Egito. A história você já conhece. José vai à frente. Quando eles se encontram agora de forma definitiva, José vai se revelar a eles e vai dizer: Deus me enviou primeiro para que eu construísse o ninho para vocês. José diz: eu vim na frente para construir toda a estrutura para que vocês não morram. Vai dizer ao meu pai: manda o meu pai vir, manda todo mundo vir. E a Bíblia diz que entram 70 almas no Egito. Quantas almas? 70 almas entraram no Egito, porque José veio na frente para construir o ninho. Pois bem, a Bíblia diz que José está governando, mas quem está alimentando essas águias que entraram no Egito é Faraó. Então nós precisamos fazer 3 partes aqui. Primeira parte: quem construiu o ninho, diga comigo, quem construiu o ninho? José. Quem alimentou as águias? Faraó. Então existe um tempo de construir o ninho. Pega aí, Reginho. Existe um tempo de alimentar as águias que estão no ninho. O Faraó fez isso. Mas aí Deus, depois de 400 anos, vai dizer: chegou a hora do meu povo sair do Egito. Ei, Moisés, vai lá e quebra o ninho. Vai lá e destrói o ninho. Porque se não destruir o ninho, eles continuarão na mesma situação. Mais uma geração de escravos. Mais uma geração submetida a Faraó. Então Deus levanta Moisés para destruir o ninho. Eu vim te dizer nesta manhã que Deus está destruindo ninhos. Para quê, pastor? Porque chegou um tempo de maturidade. E ao destruir o ninho, vai acontecer tudo o que eu falei a você. Todo o movimento de Deus. Porque Deus sabia que esse povo que estava escravo por 400 anos e 30 anos, eu vou usar aqui a palavra 400 anos, não tinha uma ideia do que iria encontrar ao lado de fora. Então Deus começa a cuidar deles de uma forma sobrenatural.
sobrenatural. Aleluia. Tem alguém comigo nesta manhã? Tem alguém aqui comigo nesta manhã? E pense sobre isso. Eu já contei a minha história, você tem a sua história, e cada um de nós, somos fruto das nossas decisões, somos frutos da nossa história. Mas pense, hoje nós acessamos a internet. Hoje nós temos computadores de mão. O primeiro computador feito foi pela IBM, aquilo deveria ser do tamanho dessa igreja. Aí um cara que está lá na faculdade de Harvard, lá no Silício, estudando, diz assim: não vou ficar nessa faculdade não. Eu vou lá para minha garagem e vou começar a fazer uns rabiscos aí. Vou começar a rabiscar uns negócios aí, daqui a pouco, resumindo, sai uma empresa chamada, para ficar mais brasileiro, Microsoft. Mais conhecido como Microsoft, que é uma das maiores empresas do mundo. Aí eu lhe pergunto, aqui não é uma palavra para você desistir de estudar, mas, meu irmão, se você não acredita naquilo que Deus colocou em tuas mãos, ninguém vai acreditar por você, ninguém vai investir em você, ninguém vai fazer nada por você. Então, Bill Gates, olhe para mim, deixe eles, olhe para mim, pode deixá-los, olhe para mim, e quero que você, se você ver correndo, com muito carinho, tá bom? Eles dois são especiais demais. Tá bom? Ok? Tá bom? Já entenderam, né? São especiais demais, né, Nana? Vamos cuidar deles muito e muito bem, né? Amém? Então ele sai da faculdade e vai para dentro de uma sala, de uma garagem, e ali ele funda a Microsoft. Um outro louco chamado, o da maçãzinha, lembra da maçãzinha? Aquela maçãzinha mordidinha. Quem tem a maçãzinha aí na mão? Alguém tem? Tem gente que não vive sem essa maçãzinha, né? A maçã 11, a maçã 12, a maçã 14, daqui a pouco a maçã 50, e eles estão atrás da maçã. Agora pensa se esse homem fica na mesma estrutura, no mesmo ambiente. Oh, meu irmão, que eu quero te dizer, esses dias eu estava olhando o Silvio Santos, se ele fica na mesma estrutura, no mesmo ambiente, ele não seria esse multimilionário que ele é hoje. Então eu vim te dizer nessa manhã, e o que é, pastor? Acredite naquilo que Deus colocou dentro de você. Acredite naquilo que Deus colocou em tuas mãos para você realizar. Há pessoas que estão aqui, que eram trabalhadores de carteira assinada, e de repente do nada, bons funcionários, e aí de repente do nada alguém diz: ó, estou te mandando embora, não sei o motivo, mas mandaram te mandar embora. E você diz: meu Deus, eu tenho contas a pagar, meu Deus, eu tenho os meus filhos para criar, meu Deus, eu tenho compromissos que eu tenho que honrar. E alguns de vocês hoje tem seu próprio negócio, tem sua própria empresa, tem sua própria forma de trabalhar, tem os seus recursos que não param, que não cessam. Glória a Deus por isso, amém? Porque Deus foi lá e te arrancou do ninho, dizendo: há potencial dentro de você. Ô, meu irmão, então, eu estou pregando para alguém nessa manhã. Há potencial dentro de você. Há algo, pega aí, meu irmão. Há algo dentro de você que você não sabe, que você não entende, mas Deus sabe, mas Deus entende, e Ele te arranca e diz: vou te levar para o alto. Calma aí, eu tenho 2 pequenas folhas somente, mas eu tenho tanta coisa no meu espírito nessa manhã. Então Ele leva
assim como levou grandes homens. E eu sei que há grandes homens aqui, ainda que serão levados para ambientes maiores, para coisas maiores, para coisas sobrenaturais. Eu vejo grandes homens de Deus, eu vejo grandes empresários, eu vejo grandes pessoas. Por quê? Porque não estão preocupadas se Deus vai te arrancar hoje desse ambiente. Porque se Davi continua cuidando das ovelhas, brincadeiras à parte, mas Golias estaria nos enfrentando, nos afrontando até hoje como nos afronta. Se Moisés tivesse ficado na casa de Jetro e rejeitado o chamado, o povo estaria cativo até hoje. Eu sei que Deus levanta outros. Então Deus quer levantar pessoas. E quando Ele levanta pessoas, Ele quer arrancar essa pessoa daquele ambiente. Porque se Ele não te arrancar do ambiente, o ambiente mina o teu potencial. Posso falar? Vai ficar chateado comigo não? Tu morava lá no Cão Domínio. Cão Domínio. Aquele terrenão, as casas dos familiares todo. Uma brigalhada desgraçada. Tu compra um garfo, a cunhada vê e compra também. Tu entra com a bolsa escondida. Eles falam, o que é isso que tu está levando? Vai ter o que hoje aí? E tu falava para o marido, eu tenho que sair daqui. Eu preciso sair. Esse negócio está acabando comigo. Eu preciso sair daqui. Eu preciso ter minha vida. Não é amigo? Não é amigo? É? Eu preciso ter a minha vida. Eu preciso ter o que é meu. E começou a perturbar o marido. Nós vamos sair daqui. Não é que a casa está pronta, mulher. Mas não é nosso. Se tu morrer aqui, eles botam a gente para fora. Deus começou a movimentar, mexer. Vocês saíram. A minha pergunta, como é que está a vida hoje? Tem aquele sentimento de perseguição lá do condomínio? Tem aquela brigalhada lá do condomínio? Porque é um outro ambiente. Eu estou falando por mim, ok? A nossa mente, e você diz, nossa, eu não sabia que eu era capaz de viver num ambiente desse. Eu não sabia que eu podia comprar isso. Eu não sabia que eu poderia viver isso. Eu não sabia que eu podia realizar isso. Marido, porque, meu irmão, entenda isso, entenda, calma que eu vou chegar, eu estou chegando devagar, mas eu estou chegando. Como diz o Alessandro, aquele temperinho bem amassadinho lá na cozinha, devagarinho, para temperar a carne. Ele não veio hoje, não está trabalhando. Por quê, pastor? Porque existem leis que governam o universo. E uma das leis que governam o universo, que é a música, né? Sucesso. Uma das leis, vou botar uma palavra no meio dessa música aí, hein? Uma das leis que governam o universo é a lei da gravidade. Qual é a lei? Se os irmãos Wright não olhasse para a gravidade e vencesse a gravidade, quem são os irmãos Wright? Alguém sabe? Sabe, né? Ok? Os homens inventores do avião. Ok? Albert, não sei o que lá, Orelli, não sei o que lá, Wright. E aí, atribuíram aí aos Santos Dumont, mas foram eles que quebraram. É possível a gente romper a lei da gravidade. Porque o que a lei da gravidade faz? Vamos lá, gente.
Porque eu sei que a lei da gravidade vai sempre me puxar para o lugar de onde eu saí. A lei da gravidade vai sempre dizer que você não pode ir. E ela está sempre te puxando para trás. Ela está sempre te arrastando para o mesmo lugar. Ela está sempre te colocando no mesmo ambiente. Ela está sempre te prendendo, dizendo: você não tem dinheiro, você não tem o dinheiro suficiente. A sua cor da sua pele não é boa o suficiente. O que você estudou não é bom o suficiente. A sua família não é boa o suficiente. Mas eu vim te dizer nesta manhã, oh meu irmão, você não está indo na tua força. Oh aleluia! Foi a águia mãe que te colocou sobre as asas dela e disse: voa! Então nós precisamos entender que a lei da gravidade, ela opera puxando a gente sempre para o mesmo lugar, nunca deixando a gente subir, nunca deixando a gente ficar em cima, sobre, mas sempre tentando fazer com que nós venhamos viver sob. Aí os irmãos Wright disseram: vamos romper com a lei da gravidade. Vamos criar algo que quebre essa lei. E alguém disse: vocês são loucos de tentar quebrar uma lei que ninguém consegue. E aí alguém diz: olha como é que funciona. Um papel que é leve, joga para cima, mas ele cai. Mas os irmãos Wright disseram: nós vamos quebrar a lei da gravidade. E como? Vamos criar algo que se mantenha no ar por horas, rompendo toda a lei. É por isso que Paulo vai dizer em Romanos capítulo 7, verso 1, capítulo 8, verso 1, a lei do pecado eu estava debaixo, me matava, me condenava, mas agora eu estou sob a lei da vida e a lei do Espírito. Oh, meu irmão, entenda isso. A lei do Espírito quebrou a lei da lei. Você está entendendo o que eu estou falando? A lei dos mandamentos, ele está dizendo: a lei do Espírito quebrou a lei. Agora eu posso viver em novidade de vida. Agora eu tenho acesso. Agora eu posso. Oh, tem alguém comigo nesta manhã? Nós precisamos quebrar. Oh, meu irmão, não edita direito, hein, Anne? Mas nós precisamos quebrar algumas leis que prendem a nossa vida, que travam a nossa vida, que não deixam que nós venhamos escrever a nossa história. Ele disse: vamos quebrar como? E aqui dá uma palavra, né? Violadores da lei. Ele disse: vai quebrar. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Entenda, uma lei só é quebrada por outra lei. Aí a águia diz assim, eu preciso terminar. Aí a águia diz: coloca, sobe. Não vai subir não, eu pego pelo bico. Bota em cima. Pega na garra. E vamos lá. Sobe, 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 sobe. E solta o bichinho. O bicho vem caído em parafuso, né? Vem rodando cabeça para baixo e tal, igual quando um paraquedas dá charuto, né? Não tem, tenta de tudo que é jeito e vai, e o vento começa a empurrar para baixo. Eu vim dizer a alguém nessa manhã, oh aleluia, para tu
Essa cadeira, meu irmão, é para tu sair correndo nesse ambiente, é para tu glorificar até ficar rouco, é para tu aplaudir a palma da tua mão começar a doer. Aí ele solta o bichinho, pastor Adalberto, e aí o bichinho vem caindo, vem caindo, vem caindo. Daqui a pouco, ele descobre uma coisa, ele descobre que ele tem asas, ele descobre que se ele começar aleluia, ele começa a bater a asa, ele começa, aleluia. Tem alguém que entendeu? Pelo menos uma pessoa entendeu, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 50 entenderam. Erebia sai, oh aleluia, calma. E aí o bichinho começa a descer e a comer, e ele começa a bater asas. E ele entende que havia algo nele que ainda ele não tinha experimentado, que ele não sabia que poderia usar. Essa luta é para fazer você bater a tua asa. Essa luta é para que você entenda que há potencial dentro de você, que há graça de Deus dentro de você, que há poder de Deus dentro de você. É na adversidade que a águia aprende a voar. São nas leis contrárias da gravidade que ela começa. Desceu. A gravidade está empurrando ela para baixo. E ela está descendo, mas ela descobre. E daqui a pouco a gravidade não. A gravidade começa a empurrar e ela começa a subir. Se a águia pudesse falar, ela falaria: foi bom ter sido afligido para que te conhecesse, ó Senhor. Ela começa a voar. E daqui a pouco, o vento que era contrário, a gravidade que era contrária, as situações que eram contrárias, agora ela consegue romper, agora ela consegue vencer, agora ela consegue subjugar, agora ela consegue dizer: não tem mais autoridade sobre mim, não vai mais me colocar para baixo, não vai mais me fazer, não vai mais me fazer retroceder, não vai mais me fazer desistir, não vai mais me fazer a pessoa que eu era, não vai mais me colocar em depressão, não vai mais me colocar da maneira, não vai mais. A partir de hoje eu descobri que a adversidade, que o vento, ai derebia, canto Joe Massai, que me acedou, aleluia, que o vento, que a pressão, que a dificuldade, foi só para me dizer que eu podia voar. Foi só para me dizer e me ensinar que havia algo dentro de mim que eu não conhecia, que havia uma força e uma autoridade dentro de mim que eu não conhecia, que havia um poder de resiliência dentro de mim que eu não conhecia. Tem alguém comigo nesta manhã? Orashi canto Joe Maná. Só que você precisa entender que a águia filhote, que aprendeu a voar, que subiu, só chegou lá em cima porque a águia mãe a colocou lá em cima. Eu vim dizer a você: o que você está vivendo hoje de bom não foi o seu intelecto, não, foi Deus. O que você está desfrutando nesse tempo não foi porque você é bem articulado, não, foi Deus. Foi a águia mãe que te colocou e disse: eu vou te levar. Quando chegar lá em cima, tu vai descobrir quem você é. Fala para quem está ao seu lado: maturidade é saber quem você é. Maturidade é saber com que você pode lidar. Maturidade é saber até onde você pode ir. Maturidade é saber como você pode se relacionar sem se machucar e sem machucar o outro. Maturidade é saber sofrer um ataque e te continuar impoluto, elegante. Isso é maturidade. A águia mãe leva, estou terminando, e solta. E agora não tem mais, essa pressão não tem mais. Meu irmão,
Guarda isso para esse mês, guarda isso para a tua vida. Essa pressão não tem mais autoridade sobre a sua vida. Essa situação não tem mais autoridade sobre você. Esses pensamentos não têm mais autoridade sobre você. Por quê, pastor? Porque isso representa a lei da gravidade. Mas quando a gente descobre uma forma de quebrar a lei da gravidade, a lei escrita por Moisés foi quebrada pela graça de Deus, que Paulo vai dizer. Então agora a lei não tem mais força sobre nós, mas o que nós temos é a graça sobre nós, imputada sobre a nossa vida, e nós não vivemos debaixo da lei. Tu que estás debaixo da graça e não debaixo da lei, o pecado não terá domínio sobre ti, santificar e vivos para Deus. É isso aí, Asaf. Tu que estás debaixo da graça e não debaixo da lei, o pecado não terá domínio sobre vós, mortificai-vos para o pecado, e hoje vivo para Deus. Então entenda, estou terminando, só que nós precisamos entender algo. E o que é, pastor? Termino aqui. Estou com vontade de sentar aqui hoje. Vou sentar aqui com você aqui hoje. Estou velho mesmo, gente. Mas deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu me arrumar aqui, né, que vai tirar uma foto que eu sei. O que faz essa pequena águia voar? O que faz essa pequena águia, ao ser solta das garras da mãe, bater asa e voar? Você acha que é assim? Soltou, e a águia já começa a voar? Você acha que é assim, Carlos? É a primeira vez, é o primeiro ensaio. Eu penso que quando a mãe águia solta esse pequeno filhote, há um desespero, há uma angústia, há um sentimento de morte, porque o sentimento de morte não é só para o humano, não. Um sentimento de morte. E dentro desse desespero, dentro desse sentimento de queda, dentro desse sentimento de traição, parece que a mãe traiu essa pessoa. Parece que a mãe largou e deixou essa pessoa ao ermo, essa pessoinha chamada águia. Mas é dentro desse ambiente, cheio de situações adversas, cheio de situações contrárias, cheio de negatividade, que a pequena águia aprende a voar. Que a pequena águia descobre quem ela é. Que a pequena águia ganha altura. Porque é mais fácil, a gente acha que quando tudo é favorável, é aí que as coisas estão dando certo. É aí que você diz, Deus está comigo. Mas eu vim te dizer, nesse tempo de Covid, nesse tempo de adversidade, nesse tempo de dificuldade, que todos nós estamos enfrentando, é aí que Deus quer que a igreja dele voe. É aí que Deus quer que você cresça, que você avance. Nos dias sombrios da sua vida, nas horas difíceis que você enfrenta, é Deus dizendo a você, bate a tua asa.
ganhe as alturas. Eu te trouxe até aqui, mas deixa eu te falar uma coisa. O Salmo de número 103, se não me falha a memória, o verso 4 ou 5, vai dizer: de sorte que farta a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Entenda isso, meu irmão. Quando Deus leva e solta, Ele está dizendo: chegou o tempo de você voar. É na adversidade que a gente ganha altura. Quem já andou de avião sabe, ou quem gosta de aviação sabe, que o que faz o avião decolar é vento contrário, não é vento favor. O vento tem que estar ao contrário do bico do avião para ele poder imprimir voo. Oh, meu irmão, quando os ventos estiverem contrário, é aí, entenda isso. Você já viu, eu já disse isso aqui, talvez você não lembra. O pessoal que anda de paraglide, parapente, por aí vai, para alguma coisa, eles andam e você vê os caras lá em cima, você vê um monte de urubu voando no mesmo local, e quando a gente é criança, a gente fala carniça, deve ter alguma carniça ali, e eles estão voando. Não, e eles ficam voando em círculo. Por quê? Porque eles pegaram uma térmica, um vento quente que vai jogando, a temperatura alta vai, vai fazendo com que aqueles urubus vão subindo, a temperatura está alta. Oh, meu irmão, se a temperatura está alta, se o vento está contrário, é para que você suba! Vou terminar. Aí Moisés diz, chega no monte e diz: Deus, deixa eu entrar. Aí Deus disse: você não vai entrar não. E o que eu faço? O povo vai entrar, você não. Eu li Êxodo 19, de 1 a 7. Li Deuteronômio 32, de 9 a 12. Fazendo base no trabalho de Deus com o povo de Israel. Quando eles chegam no limite, Ney, para entrar na terra prometida, a Bíblia diz, Josué 5, o maná cessa. O maná, eles comem da novidade da terra. A roupa para de crescer. A nuvem some. A coluna de fogo some. E eles agora têm que entrar na terra, por esforço próprio. Deus ainda está com eles, mas não está os levando como da primeira vez. Quando a maturidade chega, a gente precisa entender a capacidade que nós temos de continuar caminhando para o propósito que Deus estabeleceu. Nós precisamos ter maturidade de caminhar, continuar caminhando, entendendo que Deus está conosco, tem a parte dele, mas também tem a nossa parte. Então Moisés, bota o 32, por favor. Então Moisés vai dizer, Deuteronômio 32, de 9 a 12, para terminarmos. Porque a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é a parte da sua herança. Achou numa terra deserta e num ermo solitário, cheio de uivos, cercou, instruiu e o guardou, como a menina dos seus olhos. Como a águia desperta sua ninhada, move-se sobre os seus filhotes, estende as suas asas, toma-os e os leva sobre as suas asas. Assim o Senhor o guiou, e não havia com ele deuses estranhos. Então Moisés está dizendo, até aqui Deus fez, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. E daqui por diante Deus vai nos abandonar? Não. Mas a gente precisa ter maturidade. Porque se não acontecer como acontecia no início, é porque nós não estamos nos esforçando. É porque nós não estamos buscando. É porque nós não estamos nos dedicando. Prossigamos em conhecer o Senhor. É isso que Osés diz. E nós precisamos nessa manhã entender
que há um tempo de maturidade. Há um tempo de entender, eu tenho um chamado, eu tenho um potencial. Eu tenho algo de Deus dentro de mim e eu vou continuar caminhando. Eu vou continuar crescendo. E eu termino usando a mesma ênfase que usei quando preguei voo rádio. Abre teu braço aí, meu irmão. Vem aqui para cá, Paula, para fazer essa foto aqui, por favor. Acorda aí. Abre teu braço aí mesmo sentado, Aide. Abre teu braço. Você pode ficar de pé se não for te constranger. Se tiver alguém próximo a você, abre teu braço aí, abre. Pega daqui, ó. Vai abrindo aí, tem um... Abre o teu braço. Eu sei que dói, eu sei. Quem conhece encontro de impacto sabe o que é isso. Só quem conhece, vai, fica o tempo que você pode suportar. Porque isso é profético. Se você consegue abrir teus braços e se manter, você nunca vai voar, meu irmão. Você precisa voar, águia. E o que faz a águia voar é os braços abertos. O que fez... pega isso, porque desceu. Pega. O que fez nós sermos igreja é porque uma águia lá no madeiro abriu os braços e disse, chegou, Satanás disse, eu crucifiquei. E Jesus está falando, não, você não me crucificou não. Eu estou abrindo meu braço porque agora chegou a minha hora de voar. Chegou a hora de voar e eu vim dizer a você, maturidade! Voa, águia! Todo esse processo de se tirar do ninho, de conduzir, de levar para o alto. Você vê? Ficamos aqui nem um minuto. Dói, não dói? Agora pensa ele de braços abertos, com todos os pecados da humanidade sobre ele. E ele não baixou o braço, não. Então todo esse processo, Monique, todo esse processo, Carla, todo esse processo, Luciano, que a águia enfrenta, estabelecido pela mãe, é porque ela alcançou a maturidade. Ela alcançou um tempo de maturidade. E ela vai ser desafiada. Que você enfrenta, né? Porque Satanás é só mal, não. É que ele sabe, Nana, o que Deus tem. E se você não entender que esse é o tempo de você abrir seus braços e dizer, eu vou voar, essa adversidade é para me fazer crescer. O salmista vai dizer no Salmo 119, no verso 71, foi bom ter sido afligido para que conhecesse as tuas leis, ó Senhor. Quem aqui apanha e fica feliz? Mas crescimento passa por dor. Crescimento passa por desconforto. Crescimento passa por abrir mão de algumas coisas. E eu termino. Está passando por enfrentamentos, por adversidades. É a hora de Deus despertar em você o que você sabe. Achava que não tinha, achava que não poderia suportar, achava que não poderia lidar, mas você está aí de pé, você está aí confiante, você está aí crendo que o teu Deus é contigo. Sabe por quê? Você alcançou a maturidade. Amém? Assim nos disse o Senhor nesta manhã, no nome de Jesus.